Aí, muito bom. Valeu. Então, isso que eu estava dizendo, ó, a corrente do secundário num TP, a corrente que vai existir no secundário, ela depende da onde que tu vai ligar os terminais. Se tu deixar os terminais em aberto, não vai ter corrente. Mas se tu ligar esses terminais, por exemplo, num medidor, esse medidor vai drenar alguma corrente. Só que é uma corrente muito pequena em medidores, né? Então, esses dois terminais aqui, ó, de um TP, tu vai ligar lá nos terminais de entrada da relé. Lembra que eu falei que tinha as portas AD da relé? Então vai ir para lá, ou do relé, né? Vai entrar naquele terminal AD lá, vai entrar no conversor, vai entrar na entrada do medidor. E essa impedância de entrada de medidores, a impedância de entrada de medidores para medição de tensão é uma impedância muito elevada, né? Ela é uma impedância muito elevada. Tu pode pensar o seguinte, ó, imagina o nosso multímetro, tá? O nosso multímetro. Quando tu vai fazer uma medição de tensão, tu entra com os terminais em paralelo com a rede, né? Tu coloca o preto no neutro e o vermelho no fase, beleza? A impedância de entrada do multímetro é a impedância entre as duas ponteiras. Por que que tu não explode o multímetro na tua mão quando tu faz essa ligação? Porque a impedância de entrada dele é muito alta. Ou seja, a corrente que ele drena da rede é muito baixa. Porque a impedância dele é muito alta, entende? Né? Tensão é VRI, certo? Se essa impedância aqui é muito alta, essa corrente aqui é muito baixa. E daí tu mede a tensão, tá? Então a corrente do secundário em TPs é ínfima, é muito baixa. Ela depende só da impedância do equipamento de medida. Entendeu isso mais ou menos? Isso, quase um circuito aberto. O que é diferente nos medidores de corrente, né? Nos medidores de corrente, tu já quer o oposto. Tu não quer mudar a corrente que tu está medindo. Tu não quer que o cara que está medindo altere a corrente. Por isso que dentro do multímetro, quando a gente viu lá o multímetro, o sensor, né, entre aspas, assim, o sensor de corrente era basicamente um fio, um curto. Lembra quando eu mostrei dentro do multímetro que era um jumperzão lá, que era um pedaço de fio? Aquilo ali era o teu sensor de corrente, porque ele é praticamente um curto. Tá? Então tu quer que a corrente passe naquilo. Então quando tu tá medindo corrente, então aqui na outra entrada, ó, na entrada de corrente desse teu relé, o que ele tem é uma impedância muito baixa. Então a impedância de entrada de corrente é muito baixa, certo? Então aqui sim, tu quer que passe toda a corrente que o TC gera. Então é diferente, né? Enquanto para o TP ele tem uma impedância de entrada muito, muito elevada, tá bom? Pode crer. Beleza. Isso, para um medidor de tensão é quase um circuito aberto e para um medidor de corrente é quase um curto-circuito. Por isso, né, de novo, voltando ao multímetro, por isso que tu não pode medir tensão quando tu coloca o multímetro para medir corrente. Porque se tu pega e coloca o multímetro para medir corrente, bota o bornezinho, opa, vou medir corrente, e liga na rede, tu tá botando um curto na rede, certo? Por isso que não dá certo, por isso que dá ruim quando tu faz esse tipo de medida. Então, o TP, a gente está interessado só na relação de transformação de tensão, tá? Ah, e daí, claro, né, no momento que tu tem uma corrente no secundário, né, no momento que existe essa corrente no secundário, digamos, tu botou uma impedância de, sei lá, 1 kΩ, 100 kΩ, que geralmente é uma impedância padrão ali para impedância de entrada de equipamentos de medida, essa corrente aqui do primário vai ser refletida do secundário, vai ser refletida para o primário, né? Só que como o teu transformador ele é rebaixador, a corrente do primário ela ainda é menor que a corrente do secundário, né? Então, como aqui no secundário a corrente já é pequena, então no primário, menor ainda. Então a gente não está interessado em transmitir corrente, né, em transformar corrente. Diferente de um transformador, por exemplo, de um estabilizador, que ele quer transpor potência, né, ele quer fornecer a potência no secundário. Esse aqui não quer fornecer potência. Ele quer fornecer a tensão, o valor de tensão equivalente ao valor do primário, tá? Não sei se me fiz entender ou se eu só confundi mais aqui, tá bom? Mas vamos adiante. Qualquer coisa, vão perguntando. Então, beleza. Tensão do secundário é sempre padronizado nesses valores aqui. E aqui está um exemplo de um padrão, né? De um TP, né? O que a gente tem geralmente, né? Eu tenho o terminal de entrada aqui, no caso, esse aqui, ó.
Esse TP da direita aqui, ele é um semelhante, ele é um no sentido desse aqui, ó, que ele está medindo da fase com relação à referência, com relação ao terra. Aqui é a mesma coisa, ele está entrando a fase e ele está aterrado aqui para baixo, na malha de aterramento da tua subestação, tá? Tu tem a isolação, né, porque a tensão é muito elevada aqui no primário, né, a tensão é muito elevada, então tem a isolação, e embaixo tu tem a caixa com óleo aqui dentro, e onde está teu secundário e o núcleo do transformador, tá? Porque, afinal de contas, ele continua sendo um transformador, né, então ele tem bobina primária, bobina secundária e um núcleo de ferro silício, tá? Ferro magnético. Beleza? Isso aqui é uma estrutura padrão, né? Só para exemplificar esses desenhos que eu botei aqui para vocês. Então, o que a gente estava vendo antes, né? Esse padrão aqui de TP, certo? Com cadeia de isoladores. Aqui embaixo a gente tem, geralmente aqui embaixo a gente tem o núcleo, onde está enrolada a bobina primária e o secundário. Tranquilo? Ah, mais um detalhe que eu esqueci de falar, não sei se eu falo mais adiante, é que eles, por ser um transformador rebaixador, ele tem muito mais espiras no primário do que no secundário. Diferente do que tu tinha lá no TC. Lá no TC tu tinha uma espira no primário, lembra que era só o fio do primário cruzando direto no núcleo, tá? Como é que a gente quer rebaixar ele em tensão, a secundária tem menos espiras. E aqui só tem mais um exemplo, certo? De 3 TPs aqui, ó, medindo um sistema trifásico, de novo, né? Aqui embaixo o tanque com o núcleo e o secundário, onde nessa janelinha que vocês estão vendo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver essa janelinha aqui, ó, é onde saem os terminais do secundário, né? Eu tinha descoberto uma função aqui. Ah, eu sou muito boomer para isso aqui, não vai rolar. Não. Então aqui, assim, é onde saem os terminais do secundário, tá bom? Mas claro, não existe só esses aqui, são, por exemplo, exemplos de TPs naquele primeiro tipo de ligação que eu falei, né? Esse aqui também é, ó, só que esse aqui é para uma tensão menor. E esse aqui não tem o núcleo imerso em óleo, esse aqui é em epóxi, tá? Já esse aqui de cima, ó, ele é feito para medir entre fases, ó, tá vendo que tu tem os dois terminais do primário, e aqui no meio, ó, os dois terminais do secundário, e o núcleo está aqui dentro dessa caixa, ó, imerso em óleo, tá? Então, eles são basicamente transformadores para a mesma classe de tensão, esse bem de cima da direita e esse bem debaixo da esquerda, só que esse aqui com o núcleo a seco, que a gente fala, né, num epóxi, e esse aqui com o núcleo em óleo, tá? Qual que é a principal diferença disso? No caso, assim, ó, tu pensa, esse aqui se estragar, não tem como tu arrumar. Se der um curto, uma fuga, ou, por exemplo, ele sofreu um surto de tensão lá onde ele está medindo, e ele rompeu de elétrico por algum motivo e queimou uma bobina, tá? Sei lá, queimou o isolante entre uma bobina e outra, não tem como tu rebobinar ele, porque tu vai ter que arrebentar toda a carcaça para fazer isso. Esse aqui com óleo tu já só abre, tira, né? Tira o núcleo, rebobina o que precisar, o que der para rebobinar e fecha de novo, tá? Essa é a principal diferença entre eles. E esse aqui também, ó, esse aqui é semelhante àquele que vocês viram lá na primeira imagem, tá bom? Não entendi muito bem o lance das espiras, Wellington. Como assim? Como que é fisicamente isso? Como funciona esse troço, tu vai ver em conversão, né? Mas deixa eu ver se eu consigo te mostrar uma imagem aqui, tá? Seria, não sei se vai ajudar essa imagem que eu vou te mostrar aqui, tá? Não sei se tu tá vendo essa imagem aí, vamos ver, tá? Essa imagem aqui, ó, seria basicamente isso aqui, ó, tá? Onde tu tem um enrolamento, isso aqui é uma bobina, é um fio enrolado em torno de um núcleo de ferro, tá? São lâminas de ferro silício, na real, é um núcleo ferromagnético, onde as linhas de fluxo, elas se concentram aqui dentro, certo? E daí tu tem uma bobina que vai gerar um fluxo, e esse fluxo vai gerar uma tensão na outra bobina, tá? Então tu tem a bobina primária e a bobina secundária. Tá? É basicamente isso aqui. Eu não sei se é isso que tu falou que tu não entende ou tu não entende como funciona na real o transformador.
Porque como que funciona isso de indução magnética, isso aí eu acho que já é papo lá para conversão, tá? Se tu não tá fazendo ainda, ou vai fazer, ou já fez e não aprendeu nada. Tu lembra que todo condutor percorrido por corrente, de ter mais no primário, dá para te pensar assim, ó. Dá para te pensar assim, ó. Por exemplo, o que que acontece, né? Uma coisa que eu sempre gostava de pensar é assim, ó. Vamos ver se ajuda esse meu jeito de pensar. Tu tem, por exemplo, 100 volts no primário, tá? 100 volts. O que que tu faz com esses 100 volts? Tu vai aplicar numa bobina, tá? Tem lá várias voltinhas aqui. Tá aplicando numa bobina, tá bom? Tranquilo, 100 volts no primário, digamos que seja aqui, 100 volts, tá? Como é que isso acontece? No momento que tu faz 100 volts e tu aplica numa bobina que está num núcleo, é como se tu tiver, ó, e aqui é uma aproximação para ver se tu consegue entender. É como se tu pegasse esses 100 volts aqui, ó, e dividisse por a cada uma das bobinas. Então imagina que tu tenha 100 espiras, tá? Espira é cada uma dessas voltas. É só uns valores só para ajudar nas contas aqui. Se tu tem 100 volts e tu tá aplicando numa bobina de 100 espiras, é como se cada espira valesse 1 volt, concorda? Cada espira vale 1 volt, né? Tem 100 espiras, tem 100 volts. No momento que tu pega o secundário, o número de espiras que tu botar no secundário é o que vai te dizer a tensão do secundário. Então tu tem, por exemplo, 100 espiras, digamos que eu ponha 20 espiras no secundário. Que tensão que vai surgir no secundário? Se cada espira vale 1 volt, tu teria 20 volts aqui na saída. Concorda? É como se tu pegasse cada espira dessas aqui, ela concatena, ela transforma para uma espira do outro lado. Se tu tem 100 desse lado e tu tá aplicando 100 volts, é como se cada uma valesse 1 volt. No secundário tu tá usando quantas? Tá usando 20. Então é 20 volts lá. Entende mais ou menos isso? É como se tu dividisse a tensão do primário pelo número de espiras. E daí no secundário é como se tu pegasse o valor de tensão que tu definiu no primário. E assim, ó, e daí vem a questão do TC era diferente, porque é o seguinte, é porque a potência desse lado, potência do primário, tem que ser igual à potência do secundário, não tem como tu ganhar potência num transformador. A potência que entra tem que ser igual à potência que sai, tá? Isso aí é sempre verdade em qualquer coisa, a potência que entra, claro, tirando as perdas, né? Então a potência secundária pode ser um pouco menor, porque vai perder, mas idealmente a potência que entra num transformador tem que ser igual à potência que sai de um transformador, tá? E se tu aplica uma tensão, vai surgir uma corrente. E potência a gente calcula como tensão vezes corrente, certo? A tensão é uma e a corrente é definida aqui também. E a potência do secundário, bom, é a tensão que tiver no secundário que multiplica a corrente que vai ter no secundário. Então, a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Isso aqui é igual, tá? Então, a partir dessa igualdade aqui, ó, que vem todo o estudo de transformador, tá? Que vem tudo que tu vai aprender em conversão depois. Que daí o que que aconteceu, ó? Tu botou aqui 100 volts desse lado, né? Tu botou 100 volts, que multiplica e 1. Tem que ser igual a 20 volts, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui, que multiplica e 2. Então, para que o balanço, e o nome disso aqui é balanço de potência, para que o balanço de potência continue igual, né, para que essa igualdade continue valendo, a corrente do primário é muito menor que a corrente do secundário, concorda? Então, digamos que eu ponha uma carga no secundário que drene 5 amperes, certo? A corrente que vai ter no primário, se 20 vezes 5 é 100, a corrente que vai ter que ter no primário é 1, concorda? Não sei se dá para entender isso. Mais ou menos, tá? Deu para entender? Tá. Se tu disse que deu, deu então, tá? Não vou duvidar. Mas ela é mais ou menos esse o caminho que a gente segue, tá bom? Beleza. Então, quando tu quer rebaixar tensão, né? Quando tu quer rebaixar tensão,
tu põe mais espiras no primário do que no secundário, porque cada espira, é como se a tensão dividisse pelo número de espiras. Já, daí eu mostrei aqui para ti, que se tu quer rebaixar a corrente, se tu quer diminuir a corrente, o número de espiras do primário tem que ser menor que a do secundário, né? Então, por isso que lá no TC eu falei que era uma espira no primário e várias espiras do secundário. Já no TP, é muitas no primário e poucas no secundário. E essa relação de espiras do primário e do secundário depende de qual tensão é no primário. Vai ser 13,8, vai ser, sei lá, 200 kV, vai depender porque no secundário tu quer sempre o 115, tá? Bom, nessa ideia, então, estava mostrando aqui para vocês esse outro transformadorzinho que é que nem o que estava lá no primeiro slide para vocês, né? Que é dentro de uma subestação. Beleza. Então, esses aqui são alguns tipos, tá bom? Bom vocês lembrarem que esse aqui geralmente é para ambiente indoor, né? Esse tipo aqui da esquerda em epóxi geralmente é para ambiente indoor, né? Para dentro, uma subestação que é dentro de algum prédio, dentro de uma sala, por exemplo. E esses aqui com cadeia de isoladores, geralmente para ambiente outdoor, tá? Que vai lá para o chão da subestação, enfim. Tá? Vai ficar no tempo, blá blá blá. Bom, em função das características construtivas, tá? Eu quero chamar a atenção só para pegar, por exemplo, esse aqui, ó, tá? Isso que eu estava falando antes para vocês, né? Que ele é um transformador, né? Se ele é um transformador, ele é composto de uma bobina primária, uma bobina secundária e um núcleo, tá? E como que isso é num TP? Tá? Tu tem o primário com muitas espiras, tá? Que é o N1, porque tu tem uma tensão muito elevada, então tu põe muitas espiras para dividir essa tensão muito elevada pelo número de espiras, enquanto no secundário tu tem menos espiras que no primário, porque tu quer rebaixar, tá? E uma coisa bastante importante aqui, ó, nessa imagem da direita, tá? Não é uma casinha aqui, embora essa imagem ficou muito igual a uma casinha, mas é como se fosse um corte, né? Uma seção transversal desse transformador da esquerda aqui, tá? Então, o que que tu tem, né? Num ambiente imerso em óleo, tu tem o núcleo aqui, que é o core, né? Que ele se chama core, o nome do núcleo é core em inglês. E daí tu tem a bobina primária e tu tem a bobina secundária, né? Ele chama aqui de LV, é a bobina do secundário, que é de low voltage, e o HV, winding é bobina, né? Winding, tá? E HV de high voltage, né? Então tu tem a bobina de alta tensão e a bobina de baixa tensão. É importante vocês se ligarem que a diferença de tensão do primário para o secundário é muito grande. E por ser muito grande, os fios que tu tem aqui, eles possuem uma camada de verniz muito grossa, né? Esses fios são isolados por uma camada de fio que eles chamam até duplamente esmaltado, tá? E entre o primário e o secundário ainda existe outra camada isolante, tá? Entre essas duas bobinas aqui, ó, porque elas estão uma em cima da outra, né? Então tu enrola a primeira do secundário, que tem menos espiras, ele enrola lá no núcleo a do secundário, coloca uma camada de um papel especial, que é para fazer a isolação de transformadores, e depois coloca a bobina do secundário. Então, por ser uma tensão muito alta, né, de diferença entre primário e secundário, tem esse cuidado com a isolação entre a bobina primária e a secundária, né? Aí eu coloquei aqui, né, ambos os enrolamentos, deveria escrever errado aqui, ó. Não, tá certo. Ambos são enrolados no núcleo ferromagnético e isolados entre si por uma fita de papel especial, tá? É um papel feito para fazer isolação de transformadores. Não sei se vocês já viram esses transformadores internamente ou qualquer outro transformador de alta potência, ele tem, né, camadas de papel ou um material especial para fazer a isolação entre as bobinas, tá bom? E daí acontece o seguinte: existem duas classes, ou dois tipos, basicamente, de TPs, tá? Os transformadores, existem os transformadores indutivos, transformadores de potencial indutivos, que são os TPs indutivos, e os capacitivos, tá? Por que que isso acontece? Isso é uma consequência direta disso aqui que eu acabei de dizer para vocês, tá? Como a tensão do primário é muito elevada, certo? É muito elevada a tensão do primário. Quanto maior a tensão do primário, mais isolação tu tem que colocar entre o enrolamento primário e o secundário, certo? Mais óleo tu vai ter que ter, mais afastadas as bobinas vão ter que ser, certo? Então isso faz com que o transformador comece a ficar muito caro para altas tensões.
E como uma solução para isso, ou uma alternativa para isso, existem os transformadores de potencial capacitivo, tá? E o que que é isso? O que que é um, o que que é o outro, tá? Se tu pegar, por exemplo, os indutivos. Bom, o indutivo é o normal, né? É um transformador que tu tem uma bobina primária, aqui nesse caso, uma bobina primária ligado direto lá, medindo a tensão em alta tensão, e a bobina secundária indo para tua instrumentação, tá? Esses aqui, geralmente, eles são constituídos para tensões até 138 kV, tá? Não mais que isso aqui. Se tu vai medir mais que isso aqui, geralmente tu vai ir para os chamados TPs capacitivos, tá? Então aqui de novo o exemplo do indutivo para vocês. E eu já vou falar dos capacitivos, tá? Primeiro vamos falar que esses indutivos, que é basicamente só um transformador, eles se dividem em grupos, tá? E esses grupos de acordo com a aplicação deles, tá? O primeiro grupo de TP indutivo, tá? São os que são chamados grupo 1, tá? E o grupo 1 são esses carinhas que a gente estava vendo antes, geralmente para fazer ligação entre fases, tá? Então, é nomenclatura dado pela NBR, tá? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Grupo 1 são os para fazer entre fases. Lembra que eu botei lá no início que existia os para medir entre fases e entre fase e terra? Então, quando é para fazer entre fases, são os tipo grupo 1, tá? É muito importante que lembrar desse detalhe aqui, ó, que eles devem suportar 10% de sobrecarga contínua. Então, pensa o seguinte, esses transformadores, digamos, eles vão estar medindo, eles vão ser feitos para medição, tá? Eles têm que suportar se teu sistema tiver um pouco acima da tensão nominal, né? Era para ser 13,8, tá em 13,9, ele tem que suportar isso. Ele não pode errar na medida. Então, geralmente, eles são 10% sobredimensionados para suportar a tensão do primário, tá? Ele não pode entrar na zona de saturação, que nem o que a gente falou lá no TC, tá? Já o grupo 2 e grupo 3, tá? Eles são feitos para fazer a medida entre fase e neutro, ou entre fase e terra, tá? Só que o grupo 2, ele tem uma diferença do grupo 3, que o grupo 2 é para aqueles que tu tem um sistema de aterramento extremamente confiável, ou diretamente aterrados, que eles chamam, tá? Então, se é um sistema diretamente aterrado, grupo 2, então é o grupo 2 que vai fazer a medida entre fase e terra, tá? Já se é um tipo de um sistema que tu não tem essa garantia do aterramento, ou é um aterramento indireto, certo? Que tu não consegue garantir o sistema de aterramento, existe outro grupo de transformador, que são os grupo 3, tá? Que é esses 2 e 3 são esses aqui, que é para medir entre a fase e o terra que está para baixo aqui, né? Que ele está na malha de aterramento da subestação, por exemplo. Não tem os dois terminais para fora, que nem esses aqui, tá bom? Não sei se ficou claro esses tipos, tá? Mas grupo 1, mede entre fases, tu vai ter os dois bornezinhos lá para medir entre fases. Então, por exemplo, esse de baixo aqui é H1 e HU2, enquanto aqui embaixo tá os secundários. Grupo 2 e 3, aquele tipo que só vem um terminal e o outro terminal vai para a malha de terra. Se tiver bem aterrado, se tiver garantia do aterramento, se tiver um aterramento direto, grupo 2. Se não, grupo 3, tá? Esse é o resumo desse slide aí. Bom, qual que é a diferença para um TP capacitivo, tá? O que que acontece é aquilo que eu estava dizendo para vocês, que começa, quando aumenta a tensão do primário, começa a se tornar muito caro fazer um TP indutivo, porque tu tem que colocar muito material isolante, tu tem que garantir a classe de isolação desse transformador, então começa a se tornar caro fazer isso, tá? Como uma solução mais barata é fazer os TPs capacitivos, tá? Como é que funciona um TP capacitivo? TP capacitivo é basicamente um divisor de tensão, tá? Seguido de um TP indutivo, tá? É esse o golpe que eles dão, né? O que que acontece? Olha aqui, ó, esse exemplo, esse desenho aqui da esquerda mostra bem para vocês o que que acontece, ó. O TP capacitivo, basicamente, aqui a tua linha, né, a tensão, por exemplo, essa tensão aqui, ó, daqui para cá, digamos que seja lá os, sei lá, 500 kV. Vou chutar um valor aqui, tá? Seja um valor bem alto aqui, tá? Essa tensão aqui é muito alta para um indutivo, digamos, tá? O que que eles fazem? Eles jogam um grupo de capacitores e fazem um divisor de tensão capacitivo, né? Então ele liga um monte de capacitor em série e mede a tensão lá embaixo, ó. Isso aqui é semelhante, eu não sei se vocês viram lá em circuitos, um divisor de tensão resistivo, tá? Tu tem uma tensão aqui, VCC, sei lá quanto, 10 volts,
daí tu tinha R1, R2, com relação à referência, R1, R2, e daí tu media a tensão aqui no meio. Vocês viram isso aqui em circuitos, não viram? E daí essa tensão aqui do meio era uma divisão do VCC, né? Isso aqui é igual à tensão que tu aplicou, que multiplica R1 dividido por R1 mais R2, tá? Então tu tem uma tensão aqui no meio que é uma amostra daquela tensão lá em cima. E é a mesma coisa, só que em vez de usar elementos resistivos para fazer essa divisão, tu usa elementos capacitivos. Então ele tem um banco de capacitores C1 e um banco de capacitores C2, onde tu vai fazer a divisão de tensão da tua linha, tá? E aí fiz essa divisão, rebaixei, né? Então aqui no ponto B, ó, a tensão aqui nesse ponto que é o ponto B, ela é menor que a do ponto A, mas ela é proporcional, ela é diretamente proporcional à tensão do ponto A, certo? Tu fez esse divisor. E daí tu faz o quê? Na tensão aqui no ponto B, que é menor que a tensão do ponto A, né? A tensão do ponto B já é menor que a tensão do ponto A, tu bota um TP indutivo na sequência dele. Então isso aqui representa o que seria um TP indutivo, ó. Tá? Isso aqui é um TP indutivo, tá? Na sequência dele, tu coloca um indutivo ali para fazer a leitura dessa tensão que é menor que a tensão da linha lá, que tu tinha uma tensão muito elevada, para fazer um TP direto para aquela tensão lá. Então tu faz esse divisor e numa parte de baixo aqui do divisor tu aplica um TP de tensão menor. Tá? Em vez de usar um TP então de 500K, tu tá usando um TP aqui de 12K, 13K, sei lá. Tá entendendo? Então essa é uma solução que se torna mais barata do que fazer um TP só para aguentar a tensão inteira, tá? Aqui tem um... Deixa eu só apagar os meus rabisco aqui. Tu tem aqui na imagem aí para vocês exemplos de TP capacitivo, tá? Então o que a gente tem aqui nesse desenho aqui, ó? Basicamente o que a gente tem nesse cara aqui, ó? Aqui em cima, no dentro da isolação aqui, ó, são vários capacitores, um ligado no rabo do outro aqui, ó. Vários capacitores, e lá embaixo, tu tá vendo essa roda aqui, ó? É um núcleo toroidal. Lá embaixo tu tem o teu TI, o teu TP indutivo, tá? Menorzinho, pequenininho, porque tu vai medir só uma amostra do divisor, mas tu tem ele lá também, tá? Então um TP capacitivo, quando tu vai medir altas tensões, por que tu usa? Porque é mais eficiente, mais barato tu fazer um divisor capacitivo do que fazer um primário, isolar um primário de um secundário por uma tensão muito elevada. Então tu faz um divisor de tensão capacitiva e mede só uma tensão numa tensão menor desse divisor capacitivo e aí põe um TPI aqui, um transformador de potencial indutivo aqui para fazer o secundário, tá? E esse V2 aqui, ó, que é a tensão que vai lá para o relé, que vai lá para o circuito de medição, enfim, tá? Por fora, tu não consegue ver muita diferença, tá bom? Por fora, tu não consegue ver muita diferença. Entendido o capacitivo do indutivo, tá? Existem esses dois tipos, elevada tensão capacitivo, é mais barato por causa da isolação, tarari, tarará. Bom, quando a gente começa a falar de questões de especificação de transformadores já, a gente entra na questão da relação de transformação, tá? Aquele papo que eu tive ali antes com vocês, tá? Que foi referente à relação de transformação de transformadores, tá? Mais bobino secundário, enfim. E a mesma conversa que a gente teve lá nos TCs, tá? A gente tem a relação de transformação nominal, tá? Essa nominal são os dados de placa, tá? É o que o fabricante diz que tem que ser, é a relação de transformação nominal. Aqui eu tô chamando de RTP, tá? Relação de transformação de potencial. Esse aqui é o valor nominal, tá? Que é a tensão que deveria ter entre o primário e o secundário, tá bom? Dado para o nosso transformador. Lembrando que a tensão do secundário, 115, né? 115 ou 115 por raiz de 3, depende do que o teu fabricante indica. Mas existe a relação de transformação real, que é aquela que tu vai medir, que tu vai ensaiar, né? Da mesma conversa que eu tive lá nos TCs com vocês. É aqui tu vai medir, ligou teu TP, foi lá e mediu o primário, mediu o secundário, e o que deu? Essa é a real, tá? Tá dando igual ou tá dando diferente da nominal, tá? Pode ser que dê diferente, né? Depende da temperatura, da umidade, às vezes, né? Depende o que aconteceu, tu derrubou esse transformador, né?
Depende do dia dele ali, vai dar uma tensão diferente. Na real, depende das características, basicamente, de temperatura, tá bom? E a relação entre o que tu mediu e o que era para ser denota para nós o fator de correção de relação, tá? Esse FCR. Esse fator de correção, ele é muito importante, tá? Por que que ele é muito importante? Porque isso que vai determinar a classe de exatidão, que nem a gente fez lá nos TCs, tá? E ainda a partir desse fator de correção, que é a relação entre o quanto que ele está transformando e o quanto que ele deveria transformar, né? Que é o quanto relação transformação real aqui, ó, e a nominal. Em função disso aqui, a gente é capaz de calcular o erro de relação, tá? Esse erro de relação aqui, junto com o fator de correlação, junto com a defasagem angular, vai determinar as classes de exatidão desse TP, tá? E como é que funciona essa coisa da classe de exatidão? É, de novo, nosso paralelogramo lá, tá? E daí o que que a gente tem, ó, no eixo Y, o fator de correção de relação, que é a relação, né, que é a divisão da relação de transformação que tu mediu pela relação que tinha que ser. Então aqui, ó, 100% é se tu mediu exatamente o que os dados de placa, o que que teu fabricante falou, né? Se deu um pouquinho maior, tá dando aqui para cima, né? Se tá dando menor, tá aqui para baixo, beleza? E a defasagem angular entre a tensão do primário e do secundário, tá? Tu vai medir, vai botar no osciloscópio, vai botar no equipamento que mede a defasagem angular, e daí tu vai jogar o ponto aqui dentro, tu vai ligar lá, ó, por exemplo, tá dando 100%, tá dando exatamente igual, e tá dando zero de defasagem, então ele tá aqui no meio. Então a classe desse transformador está dentro da classe 03. Então ele é uma classe de exatidão 03. Ah, mas daí começou a dar muito erro, começou a subir aqui, ó. Ah, então diminuiu a classe de exatidão já, ele não pode ser encarado como 0,3. Ah, mas eu preciso de 0,3. Ah, então manda arrumar ou troca, tá? Então aqui é para identificar a exatidão do teu transformador, tá bom? A gente ainda tem a diferenciação das classes de exatidão quanto à aplicação, né? Então, a mesma coisa que a gente tinha lá no TC, que aqueles transformadores que têm uma classe de exatidão muito pequenininha, né, que são aqueles muito exatos, esses aqui geralmente são equipamentos de laboratório, tá? Onde tu vai fazer uma pesquisa, onde tu tem ele servindo de base, modelo para outros medidores, né? Então, ele geralmente vai ter uma classe de exatidão com valor bem pequenininho aqui, 0,1, por exemplo, tá? As classes 0,3, essas aqui são de medição, de novo, para faturamento, né? Da mesma forma que a gente tinha lá para os TCs, né? Quando tu fala em dinheiro, o cara tem que ser exato aqui. Então, 0,3 é a classe de exatidão. Observa que essa classe de exatidão 0,3, ó, deixa eu voltar no slide anterior, tá aqui dentro, ó. O que que significa estar aqui dentro, ó? Significa que o erro de relação dele é muito pequeno e a defasagem angular dele é muito pequena. Então quer dizer que o que ele está fornecendo no secundário está muito de acordo com o que está passando no primário, né? Então tu não está perdendo exatidão nesse teu transformador, tá bom? Por isso que é esse caso aqui. A classe de exatidão 0,6, né, daí é para equipamentos de proteção, né, quando ele é um pouco menos exato, e os de 1.2 para cima, 1.2, daí já é só para monitoramento, só para mostrar o valor para um operador, só para te ter uma noção, enfim, para algum controle que não seja de proteção, enfim, né, para mostrar num painel, assim, para isso que existe esses outros de exatidão menor ainda, tá bom? E aí existe não, tem um detalhe aqui, que não existe diferença entre os transformadores feitos para medição e daqueles feitos para instrumentação, para proteção, por exemplo. São exatamente transformadores iguais, tá? Diferente do que a gente tinha lá nos transformador de corrente, tá? Que eles não tinha, lembra que o transformador de corrente para medição, ele tinha uma exatidão boa, beleza? Mas o de proteção, ele tinha que suportar uma corrente de pico. Lembra que eu falei isso para vocês? Que o transformador de corrente, ele tinha que suportar uma corrente de pico até 20 vezes maior que a corrente nominal dele, porque tu não queria saturar o núcleo, porque ele é feito para identificar curtos, né? Então ele tem que aguentar um curto, tá? O de proteção, TC de proteção. Então isso levava uma diferença construtiva, ele tinha que ter um núcleo maior, um núcleo mais robusto, né? Então tu tinha diferenças entre um TC de medição e um TC de proteção. Já os TPs não têm essa diferença, a não ser a exatidão, né? Então é um cara que foi feito mais
com um nível de qualidade melhor, eu acho, né, nesse ponto, que ele garante a exatidão de 0,3 para medição ou 0,6 para proteção, tá bom? Entenderam isso que eu quis dizer? Né, essa observação aqui? Não existem diferenças construtivas, digamos assim, né? Visível, tu não consegue identificar uma diferença entre esses dois transformadores, a não ser o valor da exatidão. Estão entendendo isso aí, tia? Tem alguém acordado aí? Aposto que é um bot que tá escrevendo aí. Toda vez que eu pergunto, tem alguém acordado, ele escreve sim. Né? Beleza. Vamos adiante, então. Isso, ele identifica, né? Eu vou botar aqui, ó. Bot. Vou botar assim, PC Points. Vamos ver se ele responde. Vai apresentar trabalho? Você tem 2000. Boa. O que tu vai apresentar, Wellington? Sobre, em que disciplina que é? Ah, tu tá fazendo conversão, então? Então tu manja tudo de transformador. Com quem que tu tá fazendo? Ah, o Wagner é substituto, né? Ah, deve estar forte a teoria nisso aí, as contas e tal. É, tenta, se tem alguma dúvida, pergunta, tá? Porque tenta entender o princípio, tá? Tenta meio que entender o princípio de funcionamento, porque a matemática vai estar no livro depois, tá? A matemática tu encontra em qualquer lugar. Tenta entender o que está acontecendo ali, tá? Talvez em eletromag, tu já fez eletromag, né? Lá também vê isso. É, lá também vê um pouco disso, de indução eletromagnética, tá? Toda corrente num condutor gera fluxo, todo fluxo gera corrente, né? Então, isso aí que é o princípio de funcionamento. Ah, mais ou menos. Mas vamos tentar entender aqui mais um pouco dos TPs, então, tá? Vamos ver se a gente colabora de alguma forma pro teu trabalho. Tá, eu falei da classe de exatidão. Agora, o que que eu botei mais aqui? Quais que são as tensões nominais, tá? Lembra que eu falei que o TP, tá? O secundário do TP, ele é sempre para 115 volts, tá? 115 ou 115 por raiz de 3. Essa é a tensão do secundário do TP, tá? Mas é óbvio que a relação de transformação depende de quanta tensão tu quer no primário. Tu vai querer um TP para medir 13,8, então a tensão do primário é 13,8 e a tensão do secundário é 115. Então ele vai ter um número de espiras no primário e um número de espiras no secundário, tal que dê essa relação de transformação. Ah, mas não, tu vai medir um de 69 kV no primário. O secundário continua sendo 115, então ele vai ter que ter mais espiras no primário, tá? E assim vai. Os números, digamos assim, os números nominais, os números padrões de tensão do primário, de relação de transformação, são dados pelas tensões que a gente tem na transmissão e na distribuição, tá? Então, se tu tem tensões de 13,8, tensões de 130, essas são as tensões do primário, tá? Quando eu falo 13,8K, tá? Então, essas são as tensões do primário, geralmente, tá? E daí aquele detalhe que eu tinha falado antes para vocês, né? O teu transformador de potencial, ele vai ter que ser projetado, ou ele tem que suportar, o teu fabricante tem que garantir que ele vai suportar até 10% da tensão nominal dele, até uma sobrecarga de 10%, né? Então, se ele foi projetado para 10 kV no primário, 10 kV no primário, ele tem que suportar até 11 sem perder classe de exatidão.
sem medir coisa errada, sem saturar, né? Então, isso aqui é um dado importante, beleza? E como que essas tensões nominais e essas relações de transformação são dadas para ti nos dados de placa, né? Então, a NBR, a mesma NBR que eu tinha citado antes, né, a 6855, ela determina algumas formas de tu mostrar esses dados, tá? Mas geralmente nos dados de placa vem um pouquinho diferente, mas as especificações vêm como está escrito aqui para vocês, tá? Então, a relação de transformação nominal é dada por 2 pontos, tá? Então, relação de transformação, né, que seria quantas vezes ele está transformando. Então, por exemplo, uma relação de transformação 120 para 1. O que significa isso? Que a tensão do primário é 120 vezes maior que a do secundário. Então, se a gente sabe que a do secundário é 115, esse TP aqui, ele é feito para medir 120 vezes 115. Entende isso? Então, quando tu expressar em números de relação, 120 para 1, 200 para 1, 500 para 1, é 2 pontos. Tá? Relação de transformação. Mas quando tu vai falar em tensão nominal, daí usa o hífen. Em vez de usar a relação de transformação, tu usar o valor de tensão, daí tu expressa por hífen. Então, por exemplo, olha esse cara aqui, ó, de 13.800, ou seja, de 13.8K para 115. Ele é um transformador, onde a tensão do primário ele é feito para medir 13.8K e a do secundário vai ser 115. Tá? Se eu não me engano, o 120 é o próprio... Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Alguém faz aí, me confirma. Faz 120 vezes 115. Rapidão aí. Valendo! 115 vezes 120. Alguém faz aí para mim. Quanto é que deu isso? Isso, os 13.800. Então, isso aqui, ó. Esse 120 para 1 é o mesmo daqui de baixo, ó. É o mesmo transformador, só que aqui tu tá representando ele em relação de transformação, aqui tu tá representando ele em valores de tensão, tá? Tanto é que tem um Vzinho aqui, ó, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo aqui, ó, 69 kV por raiz de 3 no primário, e no secundário ele vai te dar o quê? 115 por raiz de 3. E 115 por raiz de 3. O que é isso aqui? É um TP que tem 2 secundários. Isso é comum, tá? Tu tem 2 secundários nesse TP aqui. Por que tu tem 2 secundários? Ah, porque um dos secundários está indo para o relé, por exemplo, e o outro está indo para o sistema de medição. Ah, esse é um exemplo. Tem 2 secundários que estão fazendo coisas diferentes, tá? Então, tu tem um primário, hífen secundário, hífen secundário. Tá? E os valores de tensão. Aqui embaixo eu botei duas placas de TP aqui para mostrar isso para vocês, ó. Então, observa aqui, ó. Primeira coisa aqui, né? Esse NI que ele mostra aqui, isso aqui, se eu não me engano, é a classe de isolação, tá? Quanto que ele isola, tá? Dependendo de certas condições. Eu não lembro quais que são as condições, tá? Mas ele isola 20 kV, 60 kV, ó. Observe que tá em kV, tá? Mas isso eu não falei para vocês, mas eu falei aqui, ó. Tensão máxima que ele mede até 7.2 kV, tá certo? Isso aqui é a máxima que ele mede. Frequência em 60 Hz, claro. E daí olha aqui, ó, VS, ó, tensão de secundário, 115, tá? Definido em 115, que é sempre a nossa tensão para TPs. Olha a classe de exatidão dele, ó, 0,3. Ah, só uma coisa, ó, lembra que lá nos TC, agora eu lembrei que eu não falei uma coisa para vocês na real. Eu disse assim, ó, foca só no 0,3. Foca só no 0,3, no 0,6, que é a classe de exatidão. Lembra que eu falei isso? O P lá dizia C. Esse P aqui é de potencial, tá? Então é para dizer que é um transformador de potencial. E esse 25 aqui é a 25 VA, que é a potência que ele consome, tá? Agora não lembro se é 25 VA ou 25 kVA, eu não lembro, tá? Não lembro direitinho esse VA aqui, mas isso aqui é com relação à potência nominal que ele consome, tá bom? Mas aquele Pzinho ali porque quer dizer que é um transformador de potencial, e esse 0,3 aqui é a classe de exatidão dele, tá? Exatidão 0,3, secundário 115, beleza? Olha aqui outra informação que ele traz para vocês. É do grupo 1
ou seja, é para medir entre fases. Então, eu tinha que ter a foto dele aqui, mas ele tem aqueles dois terminais para cima, como a gente estava falando antes, certo? E ele te traz aqui, ó, RN, ó, relação de transformação dele é 36,17 para 1. Alguém calcula aí para mim 36,17 vezes a tensão do secundário, que daí a gente vai ver quanto que é a tensão do primário. 36,17 vezes 115. 41,59? É isso? Essa é a tensão que ele é feito para medir no primário, então, né? 36,17 é a relação de transformação dele. Ah, tá aqui, ó. 41,60, ó. Aqui, ó, a tensão do primário, ó. 41,60 volts. Então, ele é para medir 4,1 kV no primário com essa relação de transformação, tá? Tá vendo que a relação de transformação ele expressou por 2 pontos, ó. Beleza? Aqui tem os nomes, então o primário é sempre H1 e H2, ó, esse aqui é sempre o primário deles, são chamados de H1 e H2, e o secundário X1, X2. Beleza? Esse aqui é do primário, então esse aqui é um transformador de potencial, esse aqui já é outro, ó, tá? Então a gente tem aqui, ó, de novo, ó, tensão do secundário 115, tensão do primário, cadê a tensão? Aqui, ó, tensão do secundário 115, aqui, ó, relação de transformação 57,39. Quanto que é a tensão do primário desse aqui? Tem que dar 6K6, né? Que tá aqui, ó, 6.600 volts. Não consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ampliar. Olha aí, ó. Gênio. Olha só. Aqui, ó, 6K6 tem que ser o 57,39 que multiplica a tensão do secundário, que é 115. Tá? Então é 1 para 57,39. Beleza? Outra coisa que ele mostra aqui para nós, ó, a exatidão, 1,2. Então ele é menos exato que o anterior. Tá certo? Então esses são os dados que a gente tem mais importantes aqui na placa. Entenderam isso? 2 pontos relação de transformação, menos se tiver o valor direto. Adiante. Existem outros símbolos, tá? Como, por exemplo, o X e a barra, tá? Se tu encontrar o X na especificação de um transformador, significa que a bobina pode ser ligada em série ou paralelo, ou seja, o que significa isso? Se tu encontrar um X, significa que provavelmente o teu primário ele é feito de mais de uma bobina, então tu vai ter uma bobina, outra bobina. São as bobinas de primário, e essas bobinas de primário, essa aqui é do secundário, essas bobinas de primário, tu pode ligar elas em série, ou seja, ligar assim e daí ligar a tensão daqui para cá, ou tu pode ligar elas em paralelo, né? Tu pode ligar esse terminal lá de cima aqui e esse terminal de lá aqui, certo? Ou tu pode ligar eles em paralelo, dessa forma. E daí por isso que vem o X, porque ele indica que tu pode ligar elas ou em série ou em paralelo. Se tu ligar elas em série, tu tem mais espiras em série. Então elas dividem mais ainda a tensão do primário. Então ele suporta uma tensão primária maior. Então a relação de transformação dele se torna maior. Se tu ligar elas em paralelo, tu não aumenta o número de espiras em série, então a tensão é um pouco menor, tá? Então quando tem o X, significa que tu pode ligar as bobinas ou em série ou em paralelo. Tanto no primário, como é esse exemplo que está aqui para vocês, quanto no secundário. Eu posso ter bobinas em paralelo ou em série no secundário. Eu posso ter aqui, por exemplo, outra bobina no secundário, que eu posso ter em X1, X2, e aqui eu vou ter um segundo secundário, sei lá, Y1, Y2, tá? Mas esse do secundário não é tão usual. O que é usual é o segundo ponto aqui, que é a barra, tá? A barra significa o quê? Que tu tem indutâncias em derivação. Então, por exemplo, tu vai ter uma bobina primária, que é esse exemplo que está aqui para vocês, ó. Uma bobina primária que aguenta 69 por raiz de 3, tá? 69 kV por raiz de 3 aqui no primário. E no secundário, tu tem uma bobina que te dá 115
e outra bobina que te dá 115 por raiz de 3. Então, tu vai ter isso aqui, ó. Aqui, em derivação, né? Então, na primeira aqui, tu tem 115 por raiz de 3, e de lá de cima até aqui embaixo, tu tem 115, tá? Então, tu pode pegar lá de cima até a metade, ou lá de cima até aqui embaixo. Daí, tu tem as duas tensões possíveis do TP na saída. Isso aqui é em derivação, ó, tá? Que ele vem aqui, deriva uma saída, e depois volta e continua enrolando, tá? Isso aqui é uma saída em derivação. A forma que tu vai expressar isso... Ah, voltou toda a minha apresentação. É através da barra, tá? Foi mal, errei aqui. Dei um ESC sem querer. Isso aqui são formas como tu pode encontrar o texto, tá? De um transformador, uma especificação de um transformador, enfim, tá bom? Eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês agora, tá? Que é esse transformador de potencial aqui, tá? Isso aqui é um TP, tá? Ele sofreu um dano lá em cima, ele tá aberto lá em cima, o chapéu dele ali, digamos, certo? E tem outro igual aqui do lado, tá? Que não foi, que é esse que tá aqui. Então, observe isso aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura básica de um TP, como a gente viu antes, né, lá no início. E a gente tem aqui nesse cara, ó, o corpo dele, né, com a cadeia de isoladores. Aqui embaixo, o cilindro com o núcleo, né, com enrolamento. E lá embaixo, o contato primário. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Olha o contato do primário, o que que é ali, ó. Tá vendo? Isso aqui vai vir o cabo de alta tensão aqui e tu vai parafusar ele aqui no contato H1, ó. Tá vendo, ó? O nomezinho ali é H1. Aqui é o contato primário do teu transformador, tá? Onde vem a alta tensão. E o H2, que é aqui, ó, H1 e o H2. Bom, o H2, isso aqui é um do grupo 2, esse transformador aqui é de grupo 2. Por que que eu sei que ele é de grupo 2? Porque o secundário dele tá lá embaixo, tá? Que vai para a malha de terra. É o secundário não, o segundo contato da bobina primária, tá? Beleza? Uma coisa que eu não falei para vocês é que ele sempre vai ter um indicador, quando é esses de óleo, ele vai ter um indicador do óleo, né? Então aqui ele está mostrando o mínimo e máximo, certo? Do óleo que ele tem dentro dele. Aqui, ó, o que que a gente tem, ó? A placa desse cara, ó. Então te liga aqui uma coisa, ó. Ele é para 145 kV, tá? Então se ele é para 145 kV, na real tu vai botar ele para medir 138, tá? E tá aqui, ó, tensão do primário, ó, H1, H2, sempre H1, H2 é primário, tá? H1, H2 é primário. Então, tu olha aqui, ó, 138 mil por raiz de 3, tá? Não dá para enxergar direito, mas confia, tá? Aqui, ó, 138 por raiz de 3 aqui, beleza? Esse aqui é o enrolamento primário. E daí ele tem dois enrolamentos secundários, ó, ele tem enrolamento secundário 1 aqui, e tem um enrolamento secundário 2. E observe que esse enrolamento secundário aqui, ó, ele ainda é em derivação, ó. Ele tem um para 115 volts e outra derivação para 115 por raiz de 3. E a mesma coisa o outro secundário, para 115 e 115 por raiz de 3, tá? Aqui embaixo a tensão dele, enfim. Cadê a classe de exatidão dele? Vamos ver se eu acho aqui. Esqueci de ver antes. Vocês acham? Ah, acho que não dá para ver. Tá muito ruim esses números. Não tá embaixo do 115? Isso, perfeito, perfeito. Eu que não vi, que sou boca aberta. Tá aqui, ó, 03P200, né? 03P200, 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 exato. Show de bola. Tá aqui a classe de exatidão deles, é 03. Tá aqui, tá escrito aqui, né? Eu que sou burro. Tá escrito aqui classe de exatidão, né? 03. Tá, tranquilo. Esse aqui é dado de placa dele, tá? PC e o burro, tá? E olha aqui, ó, só isso aqui que é outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que dentro da placa, aqui embaixo, ó, isso aqui que vocês estão vendo na direita, ó, ela tá aqui, ó. Tá dentro desse carinha aqui, que é onde tá os terminais do secundário, ó, tá? Quando tu abrir a plaquinha ali, tu vai ver isso aqui, ó. Olha que isso aqui é muito interessante, ó, que ele mostra o padrão de ligação, ó. Olha que aqui tá o H1, ó. O H1 entra, esse triângulo aqui significa a bobina do primário, né? Isso aqui é como se fosse a bobina do primário, certo? Entra o H1,
faz a bobina do primário no núcleo e sai lá para o H2, que está indo lá para o terra, tá? Está indo lá para a malha de terra, H2. E o que mais que tu tem dentro dele, ó? Tu tem o primeiro secundário aqui, ó, e aqui o segundo secundário, ó. Beleza? E daí aquilo que eu falei em derivação é isso aqui, ó. Ele vem o X1, ó, faz parte da bobina, sai e continua fazendo o resto da bobina. Então, aquilo que eu falei ali em cima para vocês, ó, a derivação é isso aqui. Entre esses dois aqui, tu tem 115 por raiz de 3 e entre o de cima e o de baixo, 115. Certo? Basicamente isso. E a mesma coisa repete aqui embaixo, tá? Tu tem tensão entre esses dois e a tensão entre esses aqui. Ah, mas por que que é 115 e 115 por raiz de 3? Bom, porque daí é o equipamento de medida que tu vai usar, né? Se o equipamento de medida, ele quer ler 115, tu usa 115. Ou se ele é feito para ler 115 por raiz de 3, 115 por raiz de 3, tá? São os valores normalizados. Tranquilos? Entenderam mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Esse aqui, como é que seria? Eu não fiz isso antes, mas vamos pensar como é que eu representaria esse transformador aqui. Deixa eu voltar no dado de placa dele, ó. Ele seria, então, 138.000. Isso, é esse padrão que eles leem. A entrada, eles suportam até esse valor. Esse cara aqui seria 138.000 por raiz de 3, certo? Por raiz de 3. Vou escrever mais bonitinho isso aqui. E, enfim, para o primeiro secundário, daí o primeiro secundário é exatamente como está aqui, né? É 115 em derivação para 115 por raiz de 3. E outro secundário, então, menos de novo, 115 em derivação para 115 por raiz de 3. Então, a especificação dele seria mais ou menos isso que eu escrevi aqui, tá? Vocês mandaram alguma coisa que eu não estou vendo aqui. Isso, esses equipamentos que vão ler os TPs e os TCs, eles são padronizados. A medida vai ser para essa medida de tensão e a medida de corrente para os 5 amperes lá, tá? Geralmente vai ser isso, sim. Tranquilos? Bom, essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, e se tu quer saber um pouco mais sobre transformador de instrumentação, sobre TC, sobre TP e sobre os outros equipamentos de uma subestação também, né, como todos os materiais, os equipamentos elétricos que tu tem lá, os disjuntores, as chaves, a chave tipo faca, enfim, né, esse livro aqui que eu estava trazendo a maior parte das informações, tá, esse livro do João Mamed Filho, tá. Bem bom, bem didático, gostei dele, por isso que eu botei aqui de indicação, tá? Tranquilo, gente? Nenhuma dúvida disso aí? 100%? Fácil demais? Eu tô colocando lá no... Tô colocando no Moodle, né? Os slides, eu tô subindo lá. Acho que eu coloquei da última aula também, né?